Olá, queridos amigos telespectadores. É com grande alegria que colocamos no ar mais um programa O Lenho Verde. O programa Lenho Verde é um espaço espírita na televisão. Um espaço onde poderemos falar sobre a linda doutrina dos espíritos, o Espiritismo. Teremos aqui muitos convidados e esses convidados são espíritas e pessoas que estudam para levar a boa palavra, a boa nova a todas as pessoas que gostariam de conhecer. Os temas são do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e outras obras que às vezes colocaremos aqui para ilustrar. O nosso convidado de hoje já veio aqui, já teve a oportunidade de falar aqui para nós e hoje ele está aqui a nosso convite, o nosso irmão Alexandre Baixo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Josi. Muito prazer, é um prazer novamente estar aqui para poder ter essa oportunidade de passar um pouco mais alguns conhecimentos, de vivenciar um pouco mais o Evangelho de Jesus, que é isso que é importante para melhorar a nossa caminhada no nosso mundo que aqui estamos. Hoje nós preparamos algo bem interessante, né? A gente escolhe bem quem que vai falar e o que vai falar. E o Alexandre hoje vai falar um pouquinho para nós sobre o capítulo 4, o Nascer de Novo. O que seria isso, Alexandre? O capítulo 4, o título do capítulo 4, ele é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse contexto do próprio título, nós já começamos a entender do que o capítulo 4 vai nos dizer. Se nós não reencarnarmos, se nós não nascermos novamente, nós não vamos ter oportunidade de corrigirmos o que já fizemos de errado. Cada um de nós, se nós fizermos uma avaliação da nossa vida, de tudo que nós já passamos até agora, será que nós fizemos alguma coisa errada? Será que já erramos? Será que nós já ofendemos algum irmão? Será que alguma vez nós deixamos de dar aquele perdão que seria necessário? Essa é a oportunidade. O nascer novamente é a oportunidade de nós conseguirmos resgatar tudo que nós fizemos, que nós cometemos de equívoco que se representa, que seria fora dos ensinamentos do Mestre Jesus, fora dos ensinamentos da doutrina consoladora. E o engraçado é que nós podemos fazer uma comparação, que é sempre legal fazer o exercício de analisar o Evangelho. O capítulo anterior, do capítulo 4, o título do capítulo 3 é Há muitas moradas na casa do meu Pai. Já começa a nos dizer que existem vários tipos de mundos, onde o mundo que nós vivemos aqui é um mundo de provas e expiações. É só o segundo mundo na escala de evolução. Antes dele nós temos os mundos primitivos, e depois já vem o nosso mundo, que é de provas e expiações. Então nós temos que nascer novamente para nós nos melhorarmos e conseguirmos conquistar e ter o direito de vivenciar os outros mundos. Só que só vamos conseguir fazer isso se nós cumprirmos todos os mandamentos, todas, vamos dizer, regras que os próprios ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina, nos coloca ali na nossa frente para nós podermos utilizarmos. E se nós continuarmos ainda dessa análise do contexto dos títulos do Evangelho, o capítulo 4, logo em seguida dele, o capítulo 5, o título, Bem-aventurados os aflitos. Josi, qual é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? O mais extenso. É o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quando o capítulo 4 nos diz que temos, que quem quiser chegar até Deus, nós temos que renascer, nascer novamente, reencarnarmos novamente, nos mostra que nós temos essa condição de suavizarmos as nossas aflições. Porque se nós vamos vivenciar uma nova vida, é porque estes sofrimentos que podemos ter são oportunidade de nós corrigirmos algo que nós fizemos de errado. Então o capítulo 5, ele vem simplesmente depois de ser mostrado a nós que nós temos sim que renascer para evoluir. Então não precisamos ficarmos preocupados com os sofrimentos que temos hoje aqui em nosso mundo. Sim. Veja que
Às vezes a gente olha só superficialmente e acha assim, o meu sofrimento é o maior do mundo, mas ele é necessário para mim. Nós não passamos por nada que nós não precisamos. Seria como se fosse assim, algo importante para nós. Né? Nós vemos que a reencarnação, essa palavra, ela até não tem na Bíblia, as pessoas questionam a gente por isso, né? Mas vemos assim que a reencarnação é uma questão de justiça. Sim, com certeza, muita justiça. Porque se nós formos analisar, se nós analisarmos todos, até as pessoas que são próximas da nossa família, as pessoas que convivem conosco, são pessoas certas para estar conosco, para nós conseguirmos resgatar algo que ficou errado, que nós não conseguimos, talvez, vivenciarmos todos os processos que eram necessários em uma outra encarnação. Viemos juntos agora, tendo, repito, uma nova oportunidade para conseguirmos conviver, para conseguirmos vivenciar tudo o que deveríamos vivenciar. Todos os sofrimentos, todas as alegrias, todas as tristezas, todas as dificuldades, temos que passar juntos. Se nós não conseguimos, teremos que renascer de novo, numa outra vida, numa outra encarnação, pois nós somos espíritos imortais e nós temos essa condição de voltarmos, que é uma oportunidade, mas nós temos que voltar, né, fazermos tudo corretamente para voltarmos cada vez melhor, porque senão, se nós acumularmos as dívidas nessa vida, em outra encarnação nós vamos ter que reparar esses danos mais do que nós não conseguimos reparar. A dívida vai aumentando, os juros vão ficando cada vez maior. A condição não será a mesma. E aí nós vamos ter mais dificuldades. Observado assim, é uma questão de justiça. Mas, Alexandre, poderíamos explicar para o pessoal de casa o que seria então a ressurreição e a reencarnação? Para que as pessoas compreendam que o Espiritismo não está burlando nada e nem trazendo um novo ensinamento. Né? Que de alguma forma as palavras são diferentes, mas praticamente elas têm o mesmo sentido. Como é que seria isso? A ressurreição para os judeus consistia na alma voltar para o mesmo corpo que já tinha falecido. O corpo físico faleceu, né? O espírito, a alma saía e depois retornava novamente para o mesmo corpo. Nós sabemos que, de acordo com a ciência, isso não é possível. O corpo físico, depois de não mais funcionado, né, digamos assim, não mais funcionando, ele vai se deteriorar. As células, elas vão morrer, elas não vão mais conseguir se dividir. E esse corpo físico não vai ser mais possível de utilização. Então, mas isso é uma característica, uma crença judaica, uma crença dos judeus. A reencarnação é o espírito voltar mais num novo corpo, numa nova oportunidade, num novo corpo que vai ser gerado justamente para esse espírito retornar aqui no nosso mundo, que dissemos já é de provas e expiações, para vivenciar suas provas e suas expiações. Mas ele retornará num outro corpo que vai ser preparado para ele. Então, basicamente, os judeus já acreditavam que o espírito voltava. Mas, devido talvez a uma falta de conhecimento, eles pensavam que era no mesmo corpo. Né? Mas seria muito materialismo de nossa parte achar que Deus, que é espírito, criador do universo, nos daria o mesmo corpo. Então, basicamente, né, tudo aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, que o espírito não tem sexo, que o espírito não tem cor, que o espírito, ele até forma, ele não tem, né, vai se perdendo, porque senão nós nasceríamos sempre homem, sempre mulher, sempre magrinho, sempre gordinho, seria a nossa tendência biológica sempre a mesma, sendo que Deus nos dá a oportunidade necessária para cada um voltar e crescer com isso, não é isso? Sem dúvida. Essa oportunidade de nós podermos vivenciar situações diferentes, ela é indispensável para nós nos recolhermos, muitas vezes, a nossa humildade e conseguirmos entender aquela situação que talvez seja uma situação vivenciada já numa outra vida que não foi possível a compreensão. Ou até uma situação que acabamos prejudicando um irmão.
com aquilo com a nossa atitude, com a atitude errada, e aí temos novamente essa oportunidade, uma outra encarnação, de fazermos o que é correto. Veja que até traçando um parâmetro disso, Deus cria espíritos, Ele não cria corpos. Seria muito materialismo nós acharmos que Deus fica criando corpos e cultivando esses corpos, né? Do pó vieste ao pó tornará. Mas o espírito vem de Deus. E algo que é extremamente importante é nós pensarmos assim, que na geração desses corpos, né? Que nós temos aí um homem, a mulher, eles geram, né, a possibilidade de um novo corpo físico para esse espírito vir e habitar aquele corpo físico, né, se ligar àquele corpo físico e poder viver aqui no nosso mundo de provas e expiações. Por isso que aí nós podemos tocar num ponto muito crítico, muito delicado, que seria o aborto. Sim. O aborto é algo muito delicado e até a própria Associação Médica Espírita Brasileira, ela publicou um artigo na Revista Internacional do Espiritismo, dizendo que a relação da microcefalia com os abortos. Porque o feto que possui a microcefalia, ele é um feto que, mesmo após o nascimento, ele vai ter reações. Ele vai ter limitações físicas, motoras, psicológicas, fisiológicas, neurológicas, mas ele vai criar uma interação. E talvez aquele feto com microcefalia, ele pode ser de extrema importância para os pais resgatarem algo que eles mesmos talvez planejaram para aquela encarnação. E você simplesmente romper, acabar, cortar aquele laço de ligação, provocando o aborto, você deixa de ter uma oportunidade, você impede uma oportunidade para aqueles seres espirituais, né, encarnados, e aquele que está se ligando, aquele espírito que está se ligando àquele corpo físico, impede que eles possam vivenciar uma oportunidade nova. Seria impedir que aquele espírito corrigisse seus erros. Impedir que aquele espírito corrigisse seus erros. Então veja que é muito egoísmo nosso achar que mas não vai interagir, vai ser uma vida nula. É muito egoísmo nosso acharmos que aquela criança, aquele espírito, vamos falar em espírito, porque nós estamos num programa espírita, ele não vai crescer com aquilo. Claro que ele vai. Aliás, ele precisa daquilo. E os pais, de alguma forma, precisam também. No livro Reconciliação, há um caso em que a mãe cuida de uma menina que ela nasceu com problemas motores. Então, ela não pode se movimentar, mas ela conversa normal com a mãe. E o espírito pergunta para o mentor assim, mas por que essa menina nasceu assim? E ele diz, não, é que essa mãe e essa menina, elas já viveram juntas na outra existência, e essa mãe levou essa menina ao suicídio, e ela se atirou de um penhasco. Obviamente que, por imprudência, ela quebrou alguma coisa na espina, não me lembro bem exatamente como era, mas ela danificou um corpo saudável. E a mãe influenciou nesse processo. E agora estão juntas, uma tendo que cuidar da outra para corrigir um erro do passado. Estão resgatando. Corrigindo, crescendo juntas. Bom, mais ou menos assim, eu provoquei um problema, né, pelo meu egoísmo, porque tem toda a história lá no livro. Eu provoquei um problema pelo meu egoísmo e agora, pelo laço do amor, eu posso corrigir. E se nós analisarmos ainda, nos voltarmos para o Livro dos Espíritos, na questão 357 e a 358, trata justamente do aborto, dizendo que o aborto, né, é perguntado aos espíritos o que seria o aborto, né, e os espíritos respondem, é a interrupção de uma vida, você está interrompendo uma vida. E na outra questão, na 358, pergunta-se se é um crime cometer o aborto. E os espíritos respondem que se acontece a interrupção, sim, é um crime acontecer, porque vai contra a lei de Deus. Claro, existem casos em que vai ocorrer risco de morte, aí existem todos os casos em que a ciência acaba prevendo algum tipo de fatalidade, que hoje nós temos os exames para isso, então tudo bem, né? Desde que tenha comprovação científica, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse próprio artigo
da Associação Médica Espírita diz que com esse precedente para o aborto de microcefalia pode começar a abrir precedente para outros tipos de doenças congênitas que podem provocar má formação ou dificuldade motora neurológica no pós-nascimento. E não cabe a nós julgar, né, o que esse espírito fez, o que ele não fez, isso não cabe a nós. Nós temos que acolher. Claro que se as pessoas perguntam, mas isso é uma questão religiosa? Não, não é uma questão religiosa. Porque, inclusive, nós já falamos aqui, o Espiritismo, ele não é uma religião constituída. Ele é uma religião somente pelo religar. Mas não é uma questão religiosa, é uma questão de instrução. Infringiu a lei, criou um problema lá na frente. Então, assim, se a pessoa está interrompendo uma nova encarnação, ela está gerando um problema lá para frente. Então, nós estamos só avisando, porque aqui ninguém é de proibir ninguém, né? A doutrina espírita não proíbe nada. E quem somos nós para tirar a primeira pedra? Não cabe a nós. Mas, a nível de orientação, já que nós estamos num programa espírita, o aborto é uma infração e interrompe uma reencarnação importantíssima para aquele espírito e para aquela família. Alexandre, eu tenho uma pergunta aqui sobre a necessidade de encarnar, que a gente acabou de falar. Mas essa necessidade de reencarnar, ela tem um tempo, assim, ela tem uma quantidade de reencarnações? Não existe limite para a reencarnação. O limite para a reencarnação vai da evolução do espírito. O espírito ele pode reencarnar quantas vezes necessário, mas as reencarnações dele vai depender da evolução, de como que ele está aproveitando cada oportunidade que ele está tendo. Nós, hoje, aqui no nosso mundo de provas e expiações, estamos aproveitando uma oportunidade, ou não. Então é isso que nós temos que ficar atentos. Mas como que eu vou aproveitar isso? Sendo uma pessoa melhor, crescendo moralmente. São trabalhos, itens muito pequenos que vai fazendo o nosso dia a dia cada vez melhor. Muitas vezes é difícil para nós vivenciarmos os ensinamentos morais da doutrina espírita de Jesus, que resumiu todos os mandamentos em apenas 2, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso espírito, com toda a nossa consciência, e o segundo, consequência do primeiro, amar teu próximo como a ti mesmo. É difícil nós executarmos isso no nosso dia a dia. Hoje, nós temos paixões, uma correria do dia a dia que faz com que nós tenhamos dificuldades para nós nos concentrarmos no que realmente é importante. E nós modificamos muitos nossos conceitos por paixões que temos. Esquecemos o que realmente é durável e é eterno, que é a lei de Deus. Veja que a gente não aproveita a encarnação, não aproveita a vida para crescer. Fica fazendo bobagem, deixando a vida passar, fica aí se drogando, fica aí se metendo em fofoca, em confusão. Gente, nós estamos na Terra para crescer, evoluir. Então, como o Alexandre disse, não há número de encarnações. Mas o espírito que ama, ele reencarna menos na Terra. Ele vai para lugares melhores. Não é assim? É muito difícil nós conseguirmos ter esses conceitos e sedimentar esses conceitos em nós. Até porque se nós, você é educadora, você sabe, nós temos a pirâmide do aprendizado. E na pirâmide da aprendizado de Edgar Dale, de 1969, ele nos mostra assim, que o ápice da pirâmide, com apenas 10% de compreensão após 15 dias, são as conversas, só simplesmente você ouvir algum texto, o que vocês estão ouvindo agora. Então, se nós formos nos colocar dentro dessa pirâmide, após 15 dias, quem simplesmente está só ouvindo vai guardar apenas 10%. Só que quem consegue praticar isso daí, praticar e consegue ainda fazer com que as pessoas pratiquem, pode chegar a guardar 90%, 80%. Então nós temos que pôr os nossos aprendizados em ação. Nós temos que agir. Não temos simplesmente que ouvir e ficar ouvindo o tempo todo. Para nós aprendermos efetivamente, nós temos que praticar. E como que nós praticamos os ensinamentos?
Como que nós praticamos o amor? Através principalmente da caridade. Que a caridade engloba tudo isso que nós precisamos para transformar o nosso mundo, que hoje é de provas e expiações, em um mundo regenerador. Para quem sabe, quando nós nascermos novamente, tivermos uma outra oportunidade reencarnatória, nós já conseguimos evoluir um pouco mais e começarmos a ajudar a transformar esse nosso mundo. Veja só a importância disso. Eu peguei aqui a questão 167 do Livro dos Espíritos, que é perguntado a Kardec: qual o objetivo da reencarnação? E a resposta é expiação e melhoramento progressivo. Né? O que seria, Alexandre, que você falou aí, em provas e expiações? O que seria isso para as pessoas entenderem um pouco mais da doutrina, né? O que é prova e o que é expiação? Bom, as provas são as dificuldades que nós temos para nós conseguirmos vencer. São as dificuldades que nós temos na nossa vida para tentarmos ultrapassar, e temos condições para isso. As expiações são aqueles sofrimentos que nós temos que acabam fazendo com que a gente sinta aquela dificuldade, nós ficamos fracos frente a esses sofrimentos. Só que nós temos que entender que essas expiações, esses sofrimentos, eles estão justamente para conseguirmos nos resgatar, para conseguirmos melhorar e entender qual o sentido de nós realmente estarmos aqui. Então, a expiação é algo que eu fiz, que eu preciso passar. E a prova seria algo para o meu crescimento. Seria... para você conseguir avançar certo. Mais rápido até. Certo. Então, essas injustiças que nós vemos, de pessoas que de repente começam a passar por um problema que ela não tinha, isso pode ser o quê? Pode ser prova ou pode ser expiação? Ou pode ser as duas? Pode ser as duas. Dependendo do contexto, pode ser as duas. Porque nós nunca sabemos, nós não temos a condição de saber o que a pessoa já passou numa outra vida e o que virá a passar. Então as duas podem estar juntas. Não dá para a gente conseguir dividir. Aqui no nosso mundo, a gente não tem como a gente conseguir dividir as nossas particularidades, né, sempre em provas e expiações, porque às vezes as duas estão muito próximas uma das outras. E você disse nessa questão, que os Espíritos responderam, que é o crescimento progressivo. Então nós temos um crescimento progressivo, sim. E por que ele é progressivo? Porque nós temos a condição de escolhermos se nós vamos progredir ou não. Porque é através do nosso livre-arbítrio. Sim, nós temos que progredir, só que nós escolhemos se queremos ou não. Se nós não escolhemos a progressão, a evolução, vamos arcar com as consequências. Vamos ter que aí, talvez, voltar numa outra encarnação com uma expiação maior, né, para a gente conseguir depurar aquilo que já aconteceu, que fizemos de errado, ou quem sabe escolhermos uma prova muito grande para tentarmos, né, avançar um pouco mais rápido. E aí as dificuldades que temos hoje, então, podem ser escolhas nossas. Certo. Conforme a gente vai conversando, vai abrindo a cabeça, né? Algumas crenças, os indianos, por exemplo, eles acreditam na reencarnação, mas que o espírito volta em qualquer ser vivo. Na doutrina espírita, é assim? Não, isso se chama mentempsicose. A mentempsicose é quando um espírito pode voltar, um espírito desencarnou, né? Um espírito desencarnou num homem e pode voltar em algum animal, em qualquer ser vivo. Na doutrina espírita nós não vemos dessa forma, isso não existe, nós não encaramos dessa forma. Porque você desencarnar como Homo sapiens que somos, né? Que hoje somos Homo sapiens, um espírito desencarna no corpo Homo sapiens e volta para um corpo animal, é como se nós regredíssemos, voltássemos. E o espírito ele não tem essa regressão, ele pode estacionar e não evoluir, ficar parado e não... Igual quando um aluno vai cumprir, ele faz a primeira série, segunda, terceira e na quarta ele para. Se ele ficar 2, 3, 4 anos parado, ele vai voltar para a primeira? Não, ele vai voltar para a quarta ou para a quinta se ele passou. Então é a mesma coisa. Então a evolução sempre vai acontecer. Ou nós podemos estacionar, nunca regredir. E a mentempsicose, que é nós encarnarmos num animal, né, num outro ser vivo, seria uma involução. Nós não iríamos evoluir, nós regrediríamos. Então,
o espírito, então, ele não volta para a fase animal. Então, não se preocupe, né? Nós não voltaremos a ser bichinhos, nem insetos, como algumas crenças Josi, acreditam. se você me permite, só que assim, nós temos que pensar que pode ser que nós não voltamos, o espírito não volta no outro corpo. Sim. De um animal, mas nós não temos que ter atitudes animalescas. Sim. Isso que nós devemos suprimir, acabar, aniquilar aqui do nosso mundo. Que talvez é isso que falte para nós darmos um salto na escala e irmos para o mundo regenerador. Como a gente disse aqui já em outras ocasiões, eliminar o mal. Se você quer crescer, você tem que eliminar o mal que ainda há dentro de nós. Eu separei mais uma perguntinha, né, obviamente, aqui. Alexandre, a gente encontra algum tipo na Bíblia, a gente encontra algum tipo de citação que fale da reencarnação? É muito interessante, nós temos várias citações que falam da reencarnação. E uma que me chama muita atenção até a primeira carta de Coríntios, a primeira carta de São Paulo, perdão, aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 45, ele diz assim, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. E aí ele diz assim, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então isso mostra que nós temos que preservar o nosso espírito, porque nós somos espíritos, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Essa se faz uma oportunidade. Veja só, né? Olha só, Paulo, que foi o grande divulgador do cristianismo, né? E eu me lembrei aqui da passagem onde Jesus, Mateus, né? Onde Jesus diz que João Batista foi Elias. Então, né, às vezes a gente acha assim, mas isso não está na Bíblia. Na verdade, a gente está, só pegar o número exato aqui da questão, Mateus 6, 25, para quem quiser conferir. Inclusive também a passagem da conversa de Jesus com Nicodemos, aquele senador judeu, Nicodemos pergunta para ele, como eu posso, né, alcançar o reino de Deus, chegar até ele? Aí Jesus fala, para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. E Nicodemos questiona, mas como pode um homem velho renascer? Como pode um homem velho entrar novamente no ventre de sua mãe? E aí Jesus explica que o renascimento é da carne, né? Quem nasce da carne, nasce da carne. Quem nasce do Espírito, nasce do Espírito. Isso mostra pra gente que realmente assim, esse renascimento, ele não é um renascimento da carne, é um renascimento espiritual. Ju, assim, nós podemos dizer mais, quantas vezes renascemos na nossa encarnação? Mesmo, né? Aqui mesmo na nossa encarnação, com as dificuldades que temos, com os sofrimentos, que às vezes temos um sofrimento, um abalo muito forte, e com este abalo nós temos condições de renascermos, de voltarmos novamente e melhores do que éramos. Então aqui nesse mundo nós temos condições de renascer, mesmo nessa encarnação. Ai, que bom. Se deixar, nós vamos falar a noite inteira, né? Tem muito assim. Pessoal, muito obrigada, Alexandre. Que bom que você veio. Fiquemos todos na paz de Jesus.